Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso quarto episódio do Pod Gabi. Hoje a gente está aqui com uma presença ilustre, eu vou mostrar para vocês. Ele veio contar um pouco aqui da história dele. Ele é um rapaz de 29 anos, empreendedor, não vou falar o nome dele agora, tá? Ele é empreendedor de São Gonçalo há 6 anos, então, ou seja, ele começou cedo, ele tem uma história linda, bonita. E vou dar um resumo aqui, gente. Eu tinha dito nos episódios anteriores que eu não misturaria política, eu não falaria de religião, né? Mas acabou acontecendo. Ele é candidato a vereador da nossa cidade também. Então hoje eu quero saber tudo dele, porque eu não conheço quase nada dele, assim como vocês também não. Mas primeiro eu quero agradecer aqui nossos patrocinadores, tá? Assim que estão nos acompanhando. E mais um mês, tá? Firmaram com a gente o compromisso aqui de nos ajudar, tá? Que é o Casinha Burger, Forte Carreta, que tá aqui, ó. Ele vem Não toda, pode toda faltar, tô aí direto, semana. hein? Tico e Regina Lanche. Tiago GNV, que estava aqui na semana passada aqui, deu aulas aqui pra gente, né? Com uma história de De como empreendedorismo empreender, né, na lindo, verdade, né? Foi ali. lindo. O Kepo Kepo Fest, Fest, muito obrigada. Acho que eu falei todos, né, gente? Falei. Gente, muito todos, obrigada. Siga a gente lá no Instagram, que é o pod.gabi, Gabi com com dois dois A. As, E dois lá As. no próprio Instagram tem um linkzinho para vocês entrarem no canal do YouTube e curtirem lá, seguirem, comentem bastante. Ativar o sininho, Que hoje nossa, nós estamos aqui com o Leonardo Leão contando a história dele. Seja bem-vindo, tá, Leonardo? Obrigado por aceitar nosso convite, tá bom? Eu que agradeço aí pelo convite, muito obrigado mesmo por esse espaço, né? A cidade de São Gonçalo precisa, né, desses espaços, seja em podcast, canais no Sim. YouTube, Instagram, para a gente poder, né, falar de empreendedorismo, falar sobre os desafios de se empreender aqui na cidade de São Gonçalo. Eu acho que vai ser um papo muito bacana, agradecer vocês aí pelo Vai convite, ser a tá gente bom? que te a gente que te agradece. agradece. Valeu. Então, fica em casa e começa a contar a sua história. Eu falei que ele tem 29 Começa a anos. contar, né, quem é o Quem é Leonardo, o né? Leonardo? Como surgiu o momento que você resolveu empreender? Porque você é jovem, né? Tem Sim. 29 anos, já empreende há 6 anos. Então, conta pra gente um pouquinho da sua história. Sim, eu sou empreendedor da área de barbearia, né? Ah, Eu legal. tenho uma barbearia aqui em São Gonçalo, chama-se Barbearia Gladiadores. Fica aqui pertinho da onde a gente está, aqui Aham. na divisa do Zé Garoto para Santa Catarina. E o despertar, né, para o empreendedorismo, a gente costuma brincar que é o mosquitinho que te pica, né, do É. empreendedorismo, porque você não tem para onde correr. E eu me formei em comunicação social, sou publicitário de formação, e assim que eu terminei a minha faculdade, eu comecei a fazer serviços de social media. O que é isso? Né? Qual é esse serviço? É o cara que cuida da rede social de um determinado segmento, empreendimento, né? Digamos assim. Empreendimento. Cuida do Instagram, do Nós temos um, Facebook, é. isso. É. Então eu fazia esse serviço de alguns empreendimentos aqui da cidade, de Legal. restaurantes, academia. E tinha quantos anos na época? Você Eu me formei com 22 anos na novo. faculdade de publicidade e propaganda, né? E aí eu fazia ainda em casa, fazia de casa mesmo, ainda não era casado, morava com minha mãe, aqui mesmo no Zé Garotos. Eu tô muito me sentindo em casa Em aqui mesmo. casa, né? Eu fui nascido e criado aqui, onde a gente tá, né? Aqui é onde é localizado o nosso estúdio aqui. E aí eu fazia esses serviços até que um dia eu decidi, olha, eu quero montar uma agência de publicidade, né? Eu tinha uma cartela boa de clientes. E aí eu fui conversar com um dos meus clientes que era meu amigo. Era um cara que eu poderia vir conversar, pedir conselhos. Era um cara que eu tinha como referência. E você era sozinho? Sozinho. Era dono, esse rapaz, esse amigo, era dono de um restaurante aqui em São Gonçalo. É ainda, né? Aham. Dono de um restaurante famoso aqui de São Gonçalo. Se quiser falar o nome, pode falar, Pode que de falar que ele repente ele patrocina patrocina a a gente, gente. né? Pode ser. Era o Odirley, que ele era dono do. Ele tinha uma parte do Rodogril, tinha uma parte do Polo Dialo, que era ali no Shopping São Gonçalo. Enfim, eu acho que hoje ele está em outro segmento. Era um cara que eu tinha como referência, sabe? Já estava há Sim. muito tempo empreendendo, então eu sempre Te dava até uma ouvia, base, né? eu parava e perguntava as coisas e a gente batia um papo bacana. Você tem que ter algumas referências, Tem. né? Ainda mais você que você era começando. novo, né? E aí eu falei com ele, olha, eu quero montar uma agência de comunicação para poder receber o meu cliente, para poder ter um cafezinho, poder ter um ambiente aconchegante para você Pra poder receber. receber. E aí ele falou o seguinte para mim, Léo, eu acho que não tem necessidade, porque você já me atende bem. Se você quiser atender um cliente, você vem aqui no meu restaurante, você paga o almoço do cliente, eu ainda vou te dar um desconto, vai sair muito mais em conta do que você ter um aluguel, você ter
uma despesa fixa. Você não precisa disso, você já E é tá... o que todo mundo faz hoje, né? Se É o que você todo mundo analisar. faz. Aham. Eu também não digo que é uma coisa errada, uma decisão Sim, é. errada. Cabe a cada um identificar os momentos, Os né? momentos. Da sua vida. Lógico que você tem um sonho de poder montar um ambiente, dizer né? que é Pra receber. seu, né? Isso aí. Isso aí. Então era isso que estava no meu coração naquele momento. Só que eu passei isso para ele, ele me deu essa orientação e eu aceitei, sabe? Recebi. E eu parei para pensar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso empreender, porque eu já estava querendo casar, eu já estava bom tempo namorando, né, com a minha esposa, que é a Camila, mandar um beijo para aproveitar, né? Aproveitar, Beijo, né? Camila. E eu fui, não, preciso empreender, preciso fazer alguma coisa. E eu tinha um cliente que era do ramo de barbearia. E ele encerrou a conta comigo na época, ele fechou com uma outra agência. E aí eu pensei, poxa, se eu montar um ambiente que eu possa receber o meu cliente e a atividade fim não dependa de mim, eu vou ter o espaço que o rapaz falou que teria no restaurante e eu vou poder fazer, vou poder atender os meus clientes do social media, né, da publicidade. Você uniria o útil ao agradável, Exato. né? E eu vou ter um espaço para poder atender o cliente. Então foi isso que eu pensei. Vou montar a barbearia. Aí o mosquitinho do empreendedorismo foi lá e te mordeu de novo. Eu não sou barbeiro, né? Não era barbeiro. Lógico que depois que eu abri a barbearia, eu fiz um curso, até para você entender ali o ramo que você está investindo, mas eu não sou barbeiro, né? Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal se espanta, pô, você tem a barbearia e não é barbeiro? Olha, para você ter um restaurante, você não precisa ser cozinheiro. Exatamente, as pessoas Né? confundem isso. Eu falo isso, eu tenho uma fábrica de carretinhas, mas eu não sei dar um pingo de solda. Aí, já há 7 anos e ninguém consegue entender isso. Falo, não é possível. As Você pessoas não sabe entendem, mas a soldar? maioria dos Falei, empreendedores não. acaba, né? Você Mas eu tem um sei negócio... saber, eu consigo enxergar o que tá Identificar. bom e o que tá ruim. O mais importante é a gestão, né? É a a gestão, gestão. isso aí. Você pode ter bons profissionais que você, lógico, você precisa entender pelo menos um pouco da atividade fim que você está investindo, que você está ali disposto, né, a empreender. Foi isso que eu fiz. Assim que eu montei a barbearia, eu fiz um curso de barbeiro, até para poder cobrar os colaboradores que estão ali porque comigo. você que está na frente Exato. do negócio, você vai ser cobrado. Exato. Aí voltando, eu montei a barbearia Gladiadores, que era um ambiente, né, aconchegante, ar-condicionado, tem um cafezinho, tem um chopp para quem gosta de beber um chopp. Eu posso receber o meu cliente e ainda assim posso ter um faturamento que não depende de mim, né? Que depende da atividade da barbearia, dos barbeiros, né? Sim. Só que aí acabou a barbearia tomando mais o meu tempo naquele primeiro momento, né? Todo o início de um negócio, você precisa se dedicar ali Muito tempo, se dedicar. 24 horas por dia praticamente. Eu costumo dizer que tem gente que diz que não, que eu vou empreender para poder trabalhar para mim mesmo, para não ter chefe. Falamos isso na semana passada com o Tá Thiago. enganado. A gente trabalha muito mais. Eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter, não romantizar o empreendedorismo. Tem muita gente que acha que não, que eu vou empreender e tal. Cara, você vai acordar pensando no seu negócio, você vai dormir pensando no seu negócio. Às vezes você vai sonhar pensar no seu Às negócio. vezes não, você vai sonhar. Dormir, né? E o dia que Você você não vai dorme, sonhar. né? O dia que você Tem não dia dorme que você também. nem dorme. Então, assim, porque cabe tudo a você, a responsabilidade é sua. Se você estiver um pouco ausente, isso reflete no seu negócio. Se você estiver full time, estiver 100% ali dedicado, isso também vai refletir positivamente no seu negócio. Então, naquele momento, eu acabei me dedicando mais à barbearia e entreguei as contas que eu tinha de social media. Né? No primeiro momento ali que eu estava montando a barbearia. E foi um desafio muito grande, que a barbearia é aqui em São Gonçalo, a gente chama dessas barbershops, né? Que são as barbearias que foram mais incrementadas. Um serviço um pouco mais incrementado, um pouco mais elaborado. Tem um serviço de barboterapia. Mais sofisticado, exatamente. E aqui no bairro aqui do Zé Garoto, Santa Catarina, onde é localizada a barbearia, para quem é aqui da região, fica em frente ao posto Ipiranga ali, né? No antigo encruze da Avenida Maricá. Né? Eu vou fazer a propaganda que ele vai patrocinar a gente. Isso. Eu vou deixar tudo direitinho, valor. Bruna tá explicar tudo. Bruna tá Todo mundo que catando vem aqui tudo. nos patrocina. Vambora. Não é nada? Tá certo, tá Vambora. certíssima. E aí foi um desafio muito grande que no início o pessoal passava e perguntava, né, na obra, o que vai ser aí? Aí eu todo orgulhoso, né, empolgado, montando um negócio, não, vai ser barbearia. O pessoal, isso aí não vai dar certo não. Tem um Não milhão de barbearias. Não deu 3 meses. A gente, graças a Deus, está há 6 anos. Graças a Deus. Então, assim, a gente traz um serviço para São Gonçalo que, infelizmente, São Gonçalo ainda tem algumas pessoas que têm um pensamento
antigo, Pequeno, né? retrógrado, Antigo. pequeno, aquele sentimento de vira-lata, sabe? Que eu não posso ter um bom serviço, que eu não Porque eu posso moro ter em um São bom Gonçalo. restaurante. Não, isso ficou para trás. São Gonçalo muito tem de tempo. tudo. Tem bons empreendedores, tem bons serviços. Você não precisa ir para Niterói, para o Rio de Janeiro, para você levar sua família para comer num bom restaurante. Tem exemplo aqui dos patrocinadores que estão aqui, né, expondo as suas marcas aqui. Então foi isso que a gente fez lá atrás, aproveitando o Oceano Azul, né, do Campo da Barbearia, naquele período que veio, né, com tudo, assim como veio esmalteria, Veio tudo junto, né? hamburgueria, veio aquele boom e a gente se inseriu, né, Nesse segmento, nesse né? segmento. Estamos aí até hoje, graças a Deus, podendo empreender aqui na cidade de São Gonçalo. Isso é muito bom. O podcast, esse é nosso intuito, né? intuito, né? Essa questão de trazer isso e mostrar para as outras pessoas, E os mostrar que jovens, São né? Gonçalo tem, sim, sabe? Tem As pessoas falam capacidade muito para lá, isso. que São É, Gonçalo igual não ele tem. falou, isso aí, né? Que tem a questão de uma boa alimentação, de um bom barbeiro. E você consegue fazer tudo isso aqui em São Gonçalo. São Gonçalo, eu costumo dizer que é um território muito bom para quem gosta de empreender, para quem quer empreender, trabalhar, né? para quem quer trabalhar. Primeiro, a gente vive, aí a gente pode já comentar uma pitada, né, da questão política. São Gonçalo foi por muito tempo conhecido como uma cidade dormitório. O que seria isso? São pessoas que moram em São Gonçalo, mas trabalham em outros municípios. Só vai pra Niterói, casa no pra Rio de Janeiro. A gente chama de uma mobilidade pendular, né? Como se fosse uma gangorra. Isso faz com que você perca qualidade de vida. Você fica muito tempo no trânsito. 2 horas e meia para ir para o Rio, 2 horas e meia para voltar. Então, se você Só chega em perder, casa para dormir. se você perder 5 horas do seu dia, olha quanto tempo você poderia ter de lazer com a sua família. Você poderia fazer uma atividade física. Isso aí, pra Você ficar poderia bom. descansar, você poderia ler um livro, você poderia estudar, enfim. Uma série de coisas que você poderia fazer. E quando a gente empreende na cidade, a gente deixa para trás essa questão aí de não, que São Gonçalo não dá para empreender, que São Gonçalo não pode ter isso, que isso aqui é muito bom para São Gonçalo. Não. Quando a gente passa a empreender, a gente gera emprego na cidade, Com certeza. a gente passa a gerar Movimento economia. movimento economia, gerar mais receita na cidade, é isso que eu iria falar. Então, eu tenho ficado muito feliz que a gente está vendo pessoas jovens empreendendo em São Gonçalo, acreditando em São Gonçalo. São Gonçalo tem de tudo. São Gonçalo você consegue atacar desde a classe A, B até a classe C, D, E. Então, é questão de posicionamento da sua marca, do segmento que você Da está qualidade, empreendendo, né? da qualidade do seu Do seu serviço. serviço. Entende? Você tem em São Gonçalo uma série de oportunidades que você pode vir a empreender. É só você ter, né, um planejamento, né? Ter alguma coisa, um desejo no seu coração, um propósito no seu coração, Força de vontade. força né? de vontade e vão para dentro, que vai dar certo. Tem certeza aí. Isso, a gente sabe que não é fácil, né? Comprometimento, a gente sabe que não é fácil a questão empreender. do nosso podcast, né, como está no início, é realmente voltado para isso mesmo, empreendedorismo, para mostrar que o povo daqui de São Gonçalo, né, porque nós somos moradores de São Gonçalo também, né, nós moramos aqui a vida inteira, atualmente a gente mora em Maricá, é bem complicado empreender, Sim. né, no Brasil em geral, a gente fala isso no Brasil em geral, por conta de todas as taxas, por conta de tudo que a gente precisa pagar para a gente viver, né? Então, a gente quis mostrar, tipo, é isso que você falou dos jovens. Olha quantos jovens empreendedores tem hoje, Muitos. né? E a gente está acreditando aqui, como eu te falei, a gente vota em São Gonçalo, ainda eu moro há 7 anos lá, mas eu voto aqui, porque o meu negócio é aqui, a minha vida é aqui. Então, a gente, assim, de coração, a gente espera que as pessoas veem que São Gonçalo realmente é São Gonçalo, não é algo que, tipo, eu preciso sair daqui para ir para outro lugar para eu ter algo, entende? Acreditar, entendeu? E aí é onde que entra a questão política, né? Sim. Que aí eu falei que não ia entrar, mas nós vamos entrar. Aí eu quero saber agora como foi o que te trouxe, né, a vir a candidato da nossa cidade. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Hoje eu sou candidato a vereador pela primeira vez aqui em São legal. Gonçalo, né? O fato da gente ser jovem, ser novo, a gente tem ideias novas, uma Sim. mente nova. Então, o que me motivou a vir candidato, porque a gente sabe que a política é um ambiente complicado. Muito complicado. A gente é jovem, mas a gente estuda
o cenário político da cidade, do país de maneira geral, no né? geral. A política sempre foi complicada e as pessoas estão desacreditadas da política. Né? A gente- Hoje a maioria olha com olhos Maus olhos, diferentes, é. com maus olhos, né? Com a Sim. política. Pô, não quero saber e tal. Já se mas afasta, né? Já se afasta, mas Só- a gente sabe que tem que ter a votação, a gente sabe que precisa, Não né? tem jeito, vai depender Não da tem gente jeito. mesmo. É. E assim, você votando ou não, vão ser eleitos 27 vereadores aqui em São Gonçalo, um prefeito e um vice-prefeito. Que você possa pesquisar e avaliar e escolher bons candidatos que vão te representar, né? E voltando à sua pergunta, o que me motivou a entrar na política é que eu tive um propósito lá atrás. Assim que eu abri a barbearia, veio a pandemia, que foi um baque muito grande para todo pra empreendedor, mundo. né? E do ambiente de barbearia ainda mais, porque é um contato físico que você tem que ter, E não uma poderia ter uma na coisa muito época. íntima, Íntimo. né? Então a gente ficou fechado ali na Barbearia Gladiadores por 4 meses. Eu fechei antes mesmo de vir o decreto, né, da prefeitura, que naquele momento quem tinha o poder de fazer os decretos do que abria, o que não poderia abrir, eram os municípios e o Estado, né? E não é o presidente da República à época, ele não tinha esse poder. Então, antes mesmo de ter o decreto municipal, eu fechei. Por quê? Se eu queria cuidar das pessoas naquele momento, eu precisava cuidar primeiro dos funcionários, Com porque certeza. você cortar o cabelo, fazer uma barba de uma pessoa é um cuidado. Ia estar expondo eles, né? Tá expondo eles e é uma questão também de higiene. Então a gente, antes mesmo acho que foi uma semana antes de ter o decreto para fechar tudo, a gente encerrou as atividades. Logicamente que eu pensava que não iria demorar tanto, né? Como demorou. Eu acho que todo mundo teve esse pensamento, Acho que vai todo ser mundo- rápido, de vai uma- ser uma semana, 2 semanas e vai voltar. eu dentro da minha cabeça eu achava que a gente ia ficar 2 semanas 2 fechado. semanas A e gente resolver. ficou Eu 4 acho que meses. isso foi o pensamento de todos, É. né? A gente ficou 4 meses, que a gente não tava. Nunca viveu isso, nunca né? viveu isso, a gente não né? Foi sabia. uma coisa nova. E aí eu fiz um propósito com Deus naquele momento de que se eu passasse pela pandemia, eu abriria um projeto social de formação de barbeiros. Ah, legal. E aí a gente conseguiu passar com gestão. Eu acho que cabe a gente falar isso aqui no podcast, porque você que vai empreender, a primeira coisa que você precisa ter é um capital de giro. Sim. O que seria isso? É um capital que você precisa ter retido caso alguma urgência venha acontecer. De pelo Exemplo menos, de uma pandemia, né? exemplo de uma pandemia, de pelo menos 3 meses. Né? Geralmente o pessoal faz uma reserva de 3 meses, não só de um problema, mas às vezes uma oportunidade Sim. que apareça, de você aumentar Até um pouco, expandir, o expandir a negócio. sua loja, aumentar um pouquinho, melhorar um pouco o seu serviço comprando algum instrumento, algum aparelho. Gente, isso é muito importante, porque a gente tem casos, a gente vê casos, vou te cortar um minutinho, que a pessoa quer ter, né? Muitas pessoas sonham em ter o seu negócio e realmente acredite, tenha seriedade e que vai dar certo. Sendo que você precisa ter esse capital. Eu não posso simplesmente abrir algo e depois ficar um mês não fechar, né? Exato. A gente vê vários casos acontecendo isso aí por falta de planejamento. Tem que ter gestão, tem que ter planejamento. Empreender é bom, mas requer esse Sim, tipo de e requer responsabilidade e de investimento. Tem Sim. jeito. E aí, voltando, eu passei pela pandemia e abri esse projeto, Formando Sonhos. Que lá a gente tem, aqui mesmo, fica aqui também no bairro de Santa Catarina. É garoto para Santa Catarina. Fica anexo à barbearia. Fica coisa de 50 metros da Barbearia Gladiadores. Tudo pertinho. Lá a né? gente tem um projeto com cursos gratuitos de barbeiro, manicure e hoje de transista. Então a gente volta, Preste né? atenção aí, pessoal. Ó, Ah, uma ideia boa, uma dica boa, hein? A gente volta naquela questão de fomentar empreendedores na cidade de São Gonçalo e reduzir esse estigma que São Gonçalo tem de ser uma cidade dormitório. Que a gente está formando empreendedores aqui. E muita gente falou no início também que, poxa, Léo, você está formando concorrentes. Não estou formando concorrentes, tem espaço para todo mundo. Sim. Né? Em cada local aqui de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, do Brasil, como todo, tem uma barbearia. O que diferencia uma da outra é um bom atendimento, o seu carisma ali, né, para Sim, atender o cliente. qualidade, tudo. São seu padrão ali de abordar, a sua divulgação. Enfim, né? Cada um tem o seu Gente, eu falo que diferencial. comprometimento. Eu falo que é um conjunto, né? É desde do primeiro contato com o cliente Sim. até a entrega do produto, Exato. até o final. Não só a entrega do produto, pós-venda também. No pós-venda, é isso a aí. gente prioriza muito isso. Exemplo, ele abriu uma barbearia. Aí
você vai lá na hora do seu almoço, ele tá fechado, porque ele foi almoçar, porque... É. Então é onde entra a parte do compromisso, Do né? compromisso. Com o próximo, porque ele acha que ele é o dono, ele pode... Fazer hoje tudo. eu não vou abrir. É. O que acontece? Não adianta, Não não vai vinga, crescer. não né? vinga. É uma coisa que eu vejo muito acontecer em algumas barbearias, essas barbearias mais tradicionais de bairros, é tipo assim, hoje o movimento tá baixo, eu vou fechar a Vou barbearia. fechar e vou... Cara, isso é muito ruim, porque todo imóvel, ele precisa, toda loja, né, todo comércio, ele precisa ter um ponto. E até quando você passa, vocês já viram o passo-ponto, né? Aquela faixa que o pessoal bota. O que é o ponto? O ponto é que, olha, ali existe uma barbearia que fica aberto de segunda a sábado, de 8 da manhã a 8 da noite. Dá um movimento. Você sabe que mesmo sem ter ninguém para cortar o cabelo, você precisa estar aberto. Sim. Porque o cara tá passando ali na frente e ele não vai cortar naquele momento, mas amanhã ele sabe que a barbearia fica aberta até 8 Sabe que horas tá funcionando. da Isso noite. aí. Então ele pode, ali você tá formando o ponto. Então eu Isso aí. vejo o pessoal cometer um pouco esse erro, aí já fica também de experiência De própria e de experiência, dica né? aí. De uma dica, Deixa eu né? perguntar, na pandemia, que aí você teve que fechar, e o que você fez nesse momento, antes de você abrir o projeto? Eu investi em marketing. Entendi. Porque eu, como sou publicitário, eu tinha tempo livre pra- e fazia muita coisa relacionada a cuidados que a gente precisa ter dentro de casa, dicas de você fazer a barba dentro de casa, Legal. porque querendo ou não, naquele momento, alguns especialistas falavam que o vírus poderia ficar na sua barba, poderia ficar... Eu não sei se isso é verdade, né? Aí é o pessoal que falava. Mas, querendo ou não, de você poder lavar a barba, a gente passava dicas nas nossas redes sociais referente a isso. Legal. E quando a gente abriu, foi aquele novo normal, né? O pessoal falava. A gente usou por muito tempo capas descartáveis, que a barbearia você tem aquela capa de tecido, né? A gente usava capas de plástico que usava aí um cliente e jogava fora. A gente trabalha com um agendamento marcado e não aglomerava dentro da barbearia. Por exemplo, a barbearia tem que se reinventar. A barbearia, hoje não, hoje graças a Deus a gente já normalizou o atendimento. Mas a época, assim que voltou, por exemplo, na barbearia tem sinuca. A gente tirou a mesa de sinuca para o pessoal não aglomerar na barbearia, deixava entrar uma vez só no corte, né? Por vez. Tinha um espaçamento entre as cadeiras maior do que tem de um atendimento normal. Então, a gente teve que se adaptar, né? Eu acho que os empreendedores, de maneira geral, tiveram que se adaptar. Por exemplo, o home office. Quem trabalha home office, que já era uma realidade em outros países, em alguns tipos de negócios também, mas que tiveram que se adaptar, porque tinha muita gente que parece que se não for presencial não dá certo. Não dá certo. Né? Mas aí o home office veio com uma realidade. E tem gente até hoje home office, né? Até hoje. A minha esposa, por exemplo, lógico que a gente teve o neném, ela está de licença maternidade, mas até hoje ela trabalha de home office. E é algo normal em outros países, né? Como a gente falou aqui. E foi, assim, era uma tendência que foi acelerada, foi potencializada com a vinda da pandemia. Né? Para algumas pessoas, assim, foi igual o Thiago falou aqui, para ele, né, durante a pandemia, foi ótimo. Foi ótimo, né? Porque muita gente... Só que eu falei para ele, para muitos não foi, tiveram que se reinventar, né? Tipo, pra gente não foi legal, entendeu? Pra você não foi legal, mas nós somos brasileiros, a gente não desiste, né? A gente tá ali pra se reinventar. Eu costumo dizer isso, cara, que o brasileiro ele tem uma garra diferente de outros países, né? Já fomos Carioca, então, nem se fala. Fomos ao Chile, né, um tempo atrás, e chegando lá, a sexta-feira, 4 horas da tarde, já tudo fechado. Você chega sexta-feira aqui, tá um fervo, pau quebrando. Você trabalha de 6 da manhã até meia-noite, até questão cultural também, né? Questão cultural isso. Cada e eu falo que cada região tem uma cultura, né? Mas eu falo que o brasileiro... mas o brasileiro tem ele tem uma garra muito... diferenciada. A Argentina, a mesma coisa. Tem aquele nome que eles fecham... eles fecham na hora do almoço, na hora do almoço, meio-dia às 4 da tarde. Olha que loucura. Volta 3, 4 horas da tarde para abrir uma loja. Faz isso? Entendeu? Então, assim, você sabe que tem trabalhador que sai de casa às 5 horas da manhã e volta até por conta 10 horas da noite, porque já tá lá de novo. Né? Da logística. Tem essa diferença. Mas, o Bruno, eu queria voltar a falar do que me motivou a vir candidato, né? Entrar na política. Mesmo sabendo que a política é complicada. Aí eu montei esse projeto Formando Sonhos e lá eu formei... Esse projeto tem quanto tempo? Tem cerca de 2 anos, quase 2 anos. Entendi. E aí, tipo, como é que faz? Assim, até para as pessoas saberem mesmo, em questão de inscrição, como funciona, depois deixa também pra gente. Então, não tem muita cerimônia não, só falar, entrar ou no meu Instagram, eu vou deixar aqui, @Leonardo Leão, ou meu telefone mesmo, eu disponibilizo o meu telefone pessoal,
O curso também tem o seu telefone, né? Isso, depois a E- gente vai deixar o telefone do curso. Sim. E é só esperar, né? As turmas abrir uma nova turma, Uma nova turma. você já fica aguardando e já entra lá. Ótimo. É um projeto social que a gente faz com cursos gratuitos e lá eu já formei mais de 500 jovens. Pô, legal. E é muito bacana que a gente pode visitar, né, um jovem que teve com a gente no curso, adquiriu esse conhecimento e hoje está podendo empreender. Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, do curso de transista, que hoje, não sei se você já viu essas trancinhas que estão na moda, Sim. trança nagô, enfim. A média de um custo de um serviço como esse é de 250, 300 reais. É uma coisa muito rentável, muito lucrativa. E que você não precisa ter um grande salão, um estúdio para poder fazer esse atendimento. Você pode até fazer Pode fazer de no forma- ambiente, de no forma- domicílio. De atendimento a domicílio. E o custo é muito barato. Hoje, um custo para fazer uma trança dessa, num cabelo longo, é em média uns 40 reais. É jumbo, uma pomada modeladora e alguns outros objetos. Né? Que, em média, uns 40 reais num cabelo longo, que o custo total é 250, 300 reais. Então, imagina uma menina fazendo 2 tranças por dia. É. Né? Então, o que falta é o conhecimento, né? Porque a barreira de entrada, né, não é muito grande. O que falta é o conhecimento. Então, eu senti falta em São Gonçalo desses cursos gratuitos. Em São Gonçalo, a gente não tem um Senac, não tem uma Faetec, a exemplo que tem na cidade de Niterói, De Niterói. até com cursos de mecânica, cursos de elétrica, cursos de panificação, de confeitaria. Então, mas eu, como sou da área da beleza, né, da barbearia, Você eu teve coloquei essa esses ideia. cursos da área da beleza e pretendo expandir. E aí o pessoal do Capitão Nelson, a equipe do Capitão Nelson, soube do meu projeto, né, que cursos gratuitos, o pessoal foi espalhando e gostaram do meu projeto, me convidaram para vir candidato a vereador a primeira vez, Legal. no partido mesmo do Capitão Nelson, Entendi. né, que é o PL, é o 22. Inclusive, eu tô até com a camisa do PL Jovem. Veio fazer a propaganda É. aqui, gente. Não, eu não falei foi. que eu não ia. Não foi, é porque eu tava na rua fazendo campanha, Sim, já a eu camisa sei. já vim direto. Eu sou presidente hoje do PL Jovem, que é o segmento jovem do PL, que é o partido do prefeito Capitão Nelson, é o partido do ex-presidente Bolsonaro, né? Então, por eu fazer esse trabalho com os jovens, eles me escolheram para poder Legal. estar de frente desse segmento do partido do prefeito, né? Do Capitão Nelson. E você já fazia esse projeto sem ajuda de ninguém, Exato. né? Isso é só por você mesmo. Não, até hoje eu não tenho ajuda. Não tem ajuda. Até hoje eu não. Eu toco de maneira independente. Independente. Sim, Essa você. questão do PL Isso é bem Jovem é importante uma pra questão falar. política. Lógico que eu tenho a ajuda de alguns amigos, né? Alguns amigos empreendedores que apadrinham alguns alunos. Por exemplo, poxa, Léo, quanto que seria mais ou menos o custo de um aluno? Olha, eu vou pagar aqui. Ah, legal. E a gente, na formatura do aluno, a gente chama o padrinho para poder entregar o certificado legal. e fica marcado, né? E tem formatura e tudo. Tem sim. Legal. Em formatura, sim. Nesse momento do momento político, eu não posso estar presente, né, por conta das leis eleitorais. Eu não posso estar coordenando o sim. curso, então a gente colocou uma outra pessoa para ficar de frente nesse momento. Mas existem sim as formaturas, a gente chama a família, que é um momento bacana, é um momento, Bacana, é. Legal. é um momento que fica, né, para frente, né? Quero que lá na frente esse jovem que esteja empreendendo lembre de mim, lembre dessa oportunidade que foi dada e que ele possa passar para outras pessoas assim como ele teve essa oportunidade. Sim. Isso aí. E aí ele me chamou para vir candidato a vereador e minha principal pauta é colocar esses cursos de capacitação nas comunidades. E você já pensou antes em vir? No início do seu projeto, você já tinha isso no seu coração? Em mente, né? Em mente? Ou surgiu assim porque você foi convidado e aí despertou? Olha, Bruna, eu sempre fui muito inquieto. Eu acho o seguinte, a população está descrente da política, como a gente estava falando aqui no início. Sim. Só que a gente tem duas opções. Ou você ficar descrente e deixar Como está? que a velha política domine todo o circuito, porque de qualquer maneira a política vai continuar Vai existindo. continuar. Você votando ou não. Você votando ou não, gostando ou não, vai continuar. Você tem duas escolhas, ou ficar dentro de casa, cruzar os Ou braços tentar mudar, e né? deixar com que essas pessoas que já estão na política há muito tempo e não produzem muitas coisas, dominem esse segmento da política. Ou você tem que tentar fazer alguma coisa. Arregaçar as Então, mangas. eu sempre gostei de política. Então já tá no sangue. Logicamente que a minha mãe sempre foi envolvida em projetos sociais. Então eu tive essa referência dentro de casa, sabe? De projetos em igrejas. Eu acabava que quando eu era pequeno eu não entendia. Minha mãe do nada, não, vai ter um projeto lá no lixão de Itaoca. Tá Vamos no lá, sangue, vamos lá viu? comigo. Aí eu, caramba, mãe, vou sair sábado
Não, então, hoje eu vejo que tive isso como referência dentro de casa e, e eu não tinha o objetivo de vir candidato, né? Mas acabou te incentivando também. Acabou me não só por ser incentivando referência, e né? também eu fui assessor parlamentar, como eu formei em comunicação, eu fui assessor de um vereador, de um deputado estadual, Ah, legal. no campo da comunicação, então pude entender um pouco esse cenário da política e ter exemplos bons e exemplos ruins, o que fazer e o que não fazer. Então hoje a gente vem preparado, sabe, para essa primeira oportunidade, Legal. como candidato a vereador, apesar de jovem, a É. gente entende o cenário da cidade, a gente entende o que os jovens precisam. A gente hoje tem. São Gonçalo é cercado por comunidades, né? Hoje o curso fica aqui no bairro do Zé Garoto para Santa Catarina e eu costumo fazer uma seguinte provocação. Como é que um jovem do Salgueiro, de Tribobó, do Arsenal vai vir para cá para fazer um curso como esse? E muitas das vezes não tem nem o dinheiro da condução, E né? às vezes não consegue nem entrar em casa, né? Na volta, né? Não tem recurso de passagem, falta um pouco. Hoje, querendo ou não, a realidade é que o jovem está muito preguiçoso, acomodado também. A gente precisa falar isso também. Só que se a gente tiver núcleos desses cursos de formação próximo da onde eles residem, próximo ali à realidade deles, a gente consegue atrair esses jovens de maneira mais fácil, né? E hoje em dia a molecada tá querendo ser barbeiro. Hoje, a gente, na nossa época, a gente tinha o sonho de ser jogador de futebol. Hoje a molecada, eu acho que entende que ser jogador de futebol é um pouco difícil. Difícil, né? quer ser barbeiro. Não é só ser talentoso. Logicamente que São Gonçalo tem muitos bons artistas, talentos, tem o caso né? talento, o caso do Vinícius Júnior, que é daqui da cidade de São Gonçalo, saiu de um projeto social, saiu de uma comunidade, mas a gente sabe que ser jogador de futebol é difícil. E a gente tem muitos jovens que querem ser barbeiro. E eu, como eu tenho a minha barbearia, eu mostro para eles que eu ganho o meu ganha-pão, eu sustento a minha casa, a minha família através dessa atividade. É isso que os jovens precisam, de exemplos assim, De né? boas referências. De boas Eu- referências. Eu acho que o jovem está carente de boas referências. O jovem de comunidade, ele cresce naquela realidade ali, ele tem como referência o traficante. Ele tem como referência. Acaba O herói idolatrando dele é o eles, traficante, né? Que Ele, tá tem, com a ele, arma tem, na mão. ele tem como planejamento de vida uma carreira na vida do crime. Só que que é a o que gente. ele vê, né? O que ele convive Só que a gente- diariamente. Mas é uma vida ilusória. É uma vida que, infelizmente, só tem duas saídas. Ou vai ser a morte ou vai ser a prisão. cadeia. Prisão. E depois que você entra por esse caminho, não tem mais volta, não tem saída. Então, o nosso objetivo, eu também como cristão, a gente tem que passar o conhecimento para outras pessoas. Sim. A gente tem que mostrar que existe uma outra saída, uma outra perspectiva. Né? Eu E venho os fazendo. cursos são muito importantes justamente para isso, porque aí tira eles da rua, tira do telefone, né? Do celular e tal. Mas não é só ocupar, porque assim, É. a gente vê, por exemplo, existem projetos que têm escolinhas de futebol, né? Lógico que dali, como eu falei, pode ser um jogador de futebol, mas não é só ocupar o jovem durante um período, é você ocupar e formar caráter e formar ele para uma profissão, que ele sustente a casa dele futuramente através desse conhecimento que está sendo adquirido, entendeu? Então, Porque além ele só ocupa naquele momento ali e depois, então tá vago. Então a gente precisa capacitar os jovens. Então a minha principal pauta, vindo candidato a vereador, eu tenho outras propostas assim, mas todas envolvem a questão da capacitação da juventude de São Gonçalo. Falar em Então. outras propostas, né? Tem a questão do. O que eu queria te perguntar? O Thiago, quando ele veio aqui na semana passada, ele falou sobre um projeto, né? Devido ao filho dele ser autista e tudo mais. Então foi isso que né, tipo, te trouxe até aqui também, né? Fez a gente fazer esse convite. Porque ele falou que tem um projeto, né, em mente e ele pediu ajuda sua, porque hoje o autismo cresceu muito, né? E ele disse que tem um projeto, a gente queria saber, e as pessoas pediram para que nós trouxéssemos você aqui justamente para Sim. entender um pouquinho, porque estamos muito carentes até em relação ao plano de saúde hoje. Tem plano de saúde, mas para fazer terapia, as terapias... Atendimento à parte, né? Atendimento à parte, não faz plano mais para criança, só a mãe entrando, então assim, tá bem escasso. Aí conta pra gente um pouco, porque tem bastante gente querendo saber em relação a esse projeto. Sim, e fico muito feliz da gente ter, né, essa visibilidade aqui de vocês, agradecer de novo pelo convite. E é o seguinte, esse projeto é a Casa da Mãe Atípica. Aqui em São Gonçalo, a gente tem 2 centros de referências de tratamento da criança com autismo, né, com TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Que um fica ali no bairro do Gradim e outro ali perto do Mauá, ali no bairro da Estrela do Norte, né, no centro de São Gonçalo ali. Sim. Só que ainda é muito pouco.
né? Já está sendo construído um Devido à terceiro. demanda, né? Devido à demanda, já tá sendo construído um terceiro centro de referência E desse, assim, graças ao governo Capitão Nelson. Funciona direitinho Funciona. esses dois? Funciona. Tem atendimento de pedagogos, de fonoaudiólogos, de educadores físicos. Funciona mesmo. Sim, por que que eu tô te perguntando? Porque as pessoas que vão nos assistir, para poder saber, porque assim, as pessoas são carentes de informação também, Sim. né? A gente sabe, né? Então isso que é importante. Sim. A E gente o vai- terceiro vai abrir onde? Você A já gente sabe? vai tirar as dúvidas. Olha, eu posso pesquisar para você, eu não me recordo agora, mas já está em obra. Sim, Tá, aí tem um depois a gente terceiro. deixa lá. A gente deixa depois aí, se puder ver aí, Matheus, aonde está sendo essa terceira obra aí. Só que São Gonçalo, o número realmente de crianças com esse transtorno do espectro do autismo tem avançado muito. Então a gente Muito, precisa de mais centros como esse. Mas eu quero destacar aqui o trabalho do prefeito Capitão Nelson, porque Niterói, por exemplo, que tem uma arrecadação muito maior que São Gonçalo e tem uma população que é metade ou menos da metade que São Gonçalo, não tem centro de referência do autismo. Não tem esse tipo de tratamento de E assistência. acaba que a população de lá Vem para cá, para São Gonçalo. Aham. Então, assim, a gente tem 2, vai pro terceiro, ainda é pouco, mas a gente está avançando. A gente Sim. tem, enquanto outras cidades que tem uma arrecadação maior não tem. Mas a casa da mãe atípica, ela vai além da assistência da criança com autismo. É assistência para a mãe dessa Que criança. é muito importante, que é necessário, né? Eu sou pai do Davi de 4 meses e a gente sabe que ser pai ou ser mãe é um desafio muito grande. Muito grande. Né? Você passa a viver pro seu filho. E quando... Olha, e ser mãe é um desafio maior ainda, hein? Maior ainda. Maior ainda. Com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Lógico que o pai, né, a gente, enquanto pai, a gente tem os nossos deveres e nossas obrigações como pai. E querendo ou não, minha amiga, uma realidade que é dura de se falar, mas eu não me escondo de falar, tem muito pai covarde que quando tem o filho diagnosticado Sim. com algum transtorno, com algum problema, ele abandona a aquela mãe. família. Sim. Então, Covarde, né, na verdade. então essa Covarde. mãe, ela passa a viver pro seu filho, né? Ela É por isso que eu falo que mãe é mãe, tá vendo? O pai vai embora por conta disso, mas a mãe tá sempre ali. Mas a gente não pode generalizar, não. Não Tem podemos, bons porque a gente pais. sabe que tem pais, né? O Thiago é exemplo Sim. nosso aí, né? É paizão. Sim. Mas na maioria das vezes está acontecendo, por isso que tem a casa hoje, né? Deixa eu te explicar isso aí. A casa da mãe atípica seria uma casa de referência para a mãe, enquanto o seu filho está sendo assistido na casa de referência do autismo. A mãe, ela teria um momento para ela. Enquanto o filho está ali por 4, 5 horas com todo esse atendimento de pedagogos, educadores físicos, fonoaudiólogos, a mãe também está sendo assistida. Com o quê? Atendimento psicológico, que essa mãe ela passa a viver para o filho e ela precisa se ressignificar enquanto mulher. Ela acha que ela já não serve mais para nada. Ela, às vezes, pode entrar numa depressão. Ela pode ter problemas em relação à ansiedade. Então, precisa ter uma casa de referência também para essa mãe, que seria a casa da mãe atípica. Com essa assistência psicológica, uma assistência de terapias, uma assistência com cursos também para essas mães e também assistência jurídica. Porque tem muitas mães e pais, né, que têm os seus filhos que sofrem com transtorno do espectro do autismo, porém não sabem os direitos dessas crianças. E acabam perdendo, não adquirindo o auxílio que é de direito por lei. Então teriam também auxílios jurídicos para o advogado ali que irá, né, ajudar essa família, acompanhar essa mãe, ele possa entender, o profissional possa entender a que ponto que está, né, os documentos da criança, a necessidade, se está recebendo o auxílio, se tem mais algum direito que ainda não está sendo adquirido. Então, eu acho que São Gonçalo precisa disso. Além de mais casas de referência do autismo para as crianças, também tem uma casa de assistência à mãe atípica. Então, uma proposta que a gente tem também enquanto candidato a vereador, é uma proposta que realmente foi o Thiago que trouxe e a gente incorporou, né, nas nossas propostas de campanha. Dá para ser feito, eu já conversei com o prefeito Capitão Nelson. Se você já conversou, se dá realmente. Já conversei com o prefeito Capitão Nelson sobre isso. Logicamente que não vão ser em 4 anos que todos os problemas de São Gonçalo vão ser solucionados. Porém, a gente precisa de uma atenção especial nessas pautas que são pautas sensíveis e que a gente sabe que realmente o número, né, de crianças com esse tipo de transtorno. E a casa da mãe atípica não se limita à mãe da criança com autismo, não. Seria do pai com a criança com síndrome de Down, sabe? Com outros
com outros tipos de doenças, com outros transtornos também. Transtorno. Então a gente não pode se limitar apenas ao O autismo, né? autismo, né? E assim, você acha por que não é tão falado, né? Tipo assim, porque tem muitas pessoas, né, muitos pais, né, de crianças autistas que não sabem dos seus direitos. Portanto, tem aí, vocês têm lá a ajuda jurídica e tudo mais. Por que você acha que, que Que é não, falta de é, informação essa informação fica tão oculta, restrita. sabe? Eu acho que são por alguns motivos, né? Primeiro de que parece que notícia boa o pessoal não espalha, Não né? espalha. Parece que direito, existem alguns direitos na política que a gente tem. Eu vou dar um exemplo para você, vou fazer uma analogia. A gente tem o direito a ter iluminação pública. Quando a gente paga a conta da Enel, vem lá, taxa de iluminação pública. A gente já paga por isso. Já paga por isso. E aí vem o vereador da velha política e promete que vai trocar a lâmpada da sua rua. Mas isso não é. É uma obrigação, né? E isso não é função do vereador. Isso é função do poder executivo, que seria o prefeito, né? O vereador ele pode se indicar, fazer uma indicação legislativa e indicar que algum poste numa rua específica está tendo ali uma falta de luz. Mas quando a gente paga, a conta da Enel já vem lá escrito taxa de iluminação pública. Então, por que eu estou falando isso? Porque também é direito nosso, é direito da população, é direito dessa mãe ter esse tipo de auxílio, ter esse tipo E não de sabe, ajuda. né? Não tem essa E aí, informação. e aí, não é que ela não tem. Acaba que a velha política esconde isso dela. Por quê? Depois ele vai oferecer esse auxílio como se fosse ele que estivesse ajudando. Mas não, é direito dela. É direito dela. Então, o que falta, eu acho que não só em São Gonçalo, mas no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, Brasil é a inteiro. garantia dos nossos direitos. Aqui em São Gonçalo, a gente tem um exemplo, voltando a esse exemplo da questão da lâmpada de LED, que quase já 80%, 90% da cidade já é contemplada com essas lâmpadas de LED que são muito mais potentes do que aquela antiga lâmpada amarela, né? Aquela lâmpada de sódio. Quando o prefeito Capitão Nelson coloca ali lâmpada de LED, é a garantia de um direito. A garantia de um direito que está sendo adquirido, que está sendo ali preservado, sabe? Isso é um direito nosso. Já é um direito. Então a gente tem que se atentar muito bem a essas pegadinhas aí da política, e eu atribuo mais aos vereadores mais antigos, sabe, que gostam de fazer essa velha política, de plantar uma dificuldade para vender na frente uma facilidade para a população, de que a gente tem direito das coisas. Quando você pede um exame para um político, você tem direito a esse exame. Você já tem paga direito, seus impostos, você já tem direito paga ao por SUS. isso, né? Ele não está fazendo nenhum favor para você não, sabe? Eu falo isso. Ele tá usando da saúde para poder te enganar. A saúde que é um direito nosso. De você fazer um exame. Mediante a tanto impostos que a gente paga, né? Olha tanto imposto que a gente paga aí, minha amiga. Agora a gente tem aí no governo federal o ministro da Economia, o Haddad, que é mais conhecido como Taxad. Eu dou a minha opinião, não sei a opinião de vocês, de quem está assistindo a gente. Eu vou deixar Mas só você dar sua opinião. não tem problema. Eu costumo dizer o seguinte... A gente tem que se posicionar. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, tanto de esquerda quanto de direita, ou do centro, né, que hoje tem até isso, tem um lado certo da história, Sim. tem um lado correto, né? O lado da família, E o as lado... pessoas precisam enxergar, Precisa né? enxergar isso, entendeu? Nessa questão específica da economia, a gente tem agora as taxas do mercado da China, né? Quem vai empreender, quem vai montar ali o seu negócio e às vezes iria comprar na China um Já não vai material, comprar um mais. aparelho, vai até comprar, mas vai comprar com taxa. Compra com dificuldade, porque agora começou a ser taxado, né? Não era? Isso tudo para poder bancar privilégios políticos, bancar mordomia, bancar viagens milionárias do presidente da Às nossas República. custas, né? As nossas custas. Quem paga a conta é a Somos gente, quem nós. paga a conta é o mais pobre. É o A mais gente pobre. vê o aumento da gasolina, a gente vê o aumento do etanol, do gás de cozinha. Isso tudo resvala no mais pobre. É o E mais como é que diz que é o pai dos pobres, que quer defender os mais pobres, e sempre que pinta alguma coisa de novo, É o pobre que é paga. o pobre que paga. Então, a gente não pode se ilusório. esquivar, a gente não pode se esconder, a gente tem que se posicionar. Foi isso que também me motivou a entrar na política, de ter opinião, de não ter vergonha de se posicionar mesmo. Eu acho que quando a gente fala que a gente tá carente de boas referências, a gente também tá carente de referências que se posicionam, sabe? Faz Que sentido. tem que ter um pouco de coragem, tem que ter um pouco de culhão também Tem que ter para muita se posicionar coragem. nisso Tem que aí. ter muita Voltando coragem. a falar porque hoje no tá complicado. autismo, né? A lei Theo José foi sancionada no governo Capitão Nelson.
Que é do cordão, Ah, do sim, A colar. sim. identificação das A identificação, crianças, né? a identificação da criança com autismo é aquele cordãozinho, né? Que é muito bonito, né? né? Colorido, Coloridinho. né? Que a gente E ajuda identifica. bastante, né? Porque às vezes a criança, você só em olhar, você não consegue Exato. saber que tem um Quando o grau é autismo, né? bem pequeno. Só uma Grau informação pequeno. aqui, o nosso amigo aqui, que está na nossa assessoria, o Matheus, ele viu que esse terceiro centro de referência do autismo que está sendo construído em São Gonçalo fica no bairro do Mutom. Ah, ótimo. Então é mais um centro Então de é referência do um no autismo. Gradinho, é isso? Isso, um no No Gradim, Gradim. um ali em frente ao Mauá, naquela Em frente rua ali ao Mauá. aquela rua que tem os laboratórios ali. É a Luiz Neiva. Não, a Luiz Neiva é a rua de trás. Ah, é. Aquela que corta É, é a uma Luiz outra Neiva. rua. É A Luiz Neiva é a rua ali do É, pé a do rua Menino de trás Deus. do... É. E Então agora o mais agora novo vai no ser no Mutombo. No Mutombo. É. Mas e o prefeito Capitão Nelson tem no seu cronograma aí a abertura Avançar, demais, né? avançar nessa questão do autismo. E a gente vai levar até ele, já estamos levando até ele, essa pauta da Casa da Mãe Atípica E também. que as pessoas, a gente pede também que as pessoas pesquisem mais, né? Porque hoje tá tudo aqui, né? Sim. Então entra lá no Google, pesquisa, porque assim, a gente sabe que tem direito hoje no shopping, né? As crianças têm direito, tem brinquedos, desconto, né? né? Vaga, para estacionamento. Então tem muitos direitos que os pais ainda não sabem. Então, tipo, pesquisa como tem essa questão, né, da política, que eles acabam deixando tudo muito escuro para que a pessoa não tenha ciência, né? Isso aí. E acaba votando errado. É justamente para isso. Eu falo que a nossa educação é muito precária, justamente porque parece que o governo quer que fique muito arcaico. Porque aí você não tem sabedoria para votar. Eu converso, exemplo, eu tenho um filho de 20 anos. Eu converso com ele hoje. Pergunta a ele, quantos são os vereadores a serem eleitos? Não O sabe. que um vereador faz? Não O que sabe. faz um vereador? O que faz um deputado? A Eles minha não opinião sabem. é o seguinte, eu já acho que em todo colégio já tinha que Teria que ser existir matéria. uma Educação matéria, política. educação Sim. política, para saber quantos vereadores tem na Câmara, Não, o que um vereador o que faz. cada um faz, porque passa muito assim, sabe? Muito... Hoje, a função do vereador, ele é deturpada pelo esse pessoal da velha política. Isso aí. Que o pessoal passa para a população que o papel do vereador é trocar lâmpada, é ser mestre de obras. Não sei se vocês já viram. Tem um vereador que no seu bairro que tem um buraco na rua, ele fica ali vendo aquele buraco sendo tampado, alguma coisa do aí tipo, tira foto. só para poder mostrar que ele está fazendo Que ele uma tá política fazendo ali. alguma coisa. Primeiro que quem faz isso é a prefeitura, não é ele, é E o já é poder obrigação, executivo. né? É É obrigação. obrigação, né? Você A está gente tampando um paga por buraco, isso. você paga uma série de impostos para isso. Pra isso. Agora, o vereador não é mestre de obras. Fica o pessoal ali acompanhando como se fosse o mestre de obras. A função do É a vereador, política, né? Mas a verdade é para ser visto, né? a função do vereador é fiscalizar o poder executivo, né? Fiscalizar a escola para ver se tem merenda, o hospital para ver se está tendo um atendimento digno. É cobrar de verdade. É cobrar É de verdade, cobrar, é trabalhar, é fiscalizar as contas do Poder Executivo, se está tudo certinho, e criar leis, legislar. Né? A Câmara de Vereadores é uma casa de leis. Você cria leis e também pode barrar leis que vão prejudicar a sociedade de alguma maneira. Então, a função do vereador é essa, fiscalizar e legislar. Não é trocar lâmpada, não é asfaltar rua, não é ser mestre de obras. Se fosse dessa maneira, você fecha a Câmara de Vereadores, contrata um monte de mestre de obras. Isso Você aí. já solucionou o problema e vai economizar, com certeza. Entendeu? Então a função, a gente precisa passar, conscientizar a população a real função do vereador, E né? até nessa questão se eu não me engano, das votações e tal, é aberto, né? Dá para o público ver, né, na TV Câmara, né? Isso. E muita gente E não as sabe, pessoas né? não têm É o que eu tô conhecimento. falando, para saber o que o vereador que ele votou, né? Sim. Em quem ele está votando, na lei que ele Sim. tá tentando aprovar. Exatamente. Eu posso te dar um Entendeu? exemplo nisso que você está falando, meu amigo. Que nessa legislatura agora teve professor votando contra professor. Ah, Professor, entendendo? professor que foi eleito pela classe dos professores, Aham. com apoio da classe dos professores, e quando teve algum projeto de lei que prejudicasse essa classe, a classe dos professores que elegeu ele votou para prejudicar essa Para classe. prejudicar essa classe. Então, acaba que a falta de interesse da população faz com que essas coisas aconteçam. É. Se esse cara for cobrado agora, É falta de nessa posicionamento, eleição né? agora, eu duvido que os próximos vereadores vão fazer isso. Isso. A gente, foi o que você falou, aqui em São Gonçalo a gente tem a TV Câmara, você pode acompanhar as sessões, você pode acompanhar as sessões de maneira presencial na Câmara de Vereadores,
Você pode acompanhar as votações através... E é acompanhado? As pessoas... Muito pouco. Muito pouco, Muito né? pouco, né? Porque quase ninguém sabe, né? Existem algumas pessoas que vão, que gostam, Aham. mas a massa, né, mesmo não se faz presente. E acabam que absurdos como esses acontecem e não tem a devida cobrança que deveria ter. Porque é o que você falou, porque se todo mundo ficar sabendo disso, na próxima ninguém vai Esquece, fazer, não né? entra. Não O entra. cara vai sofrer na urna, o cara não vai ter o apoio, O apoio. e aí serve de exemplo para outros políticos que poderiam prejudicar de alguma maneira a classe que o elegeu, né? Como se fosse uma traição, né? É. Isso O cara aí. vai, te elege. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma barbearia e eu quero o voto de todos os barbeiros. Aí os barbeiros vão, me ajudam, a gente se elege. Aí chega lá, na Câmara, tem alguma votação, eu vou votar contra o barbeiro? Contra o É, barbeiro. não existe. Não existe. Não Apesar existe. que existe, né? Não, apesar que existe, né? Mas na Não- maioria não- das não vezes faz é sentido. falado, Não não faz faz sentido. sentido. Mas isso acontece. E Então, acontece. eu vou dar um intervalinho aqui, a gente vai passar um vídeo aqui dos nossos patrocinadores, só para poder, o intervalo a gente já volta pra gente finalizar, tá, Ótimo. gente? Voltamos, gente. Ó, o Leonardo vai falar aqui sobre um outro projeto que ele deixou pro final. Todos são bem importantes, né? Mas esse tá no forninho e ficou pro final. Conta aí pra gente um pouco desse projeto. Eu acho que o candidato a vereador ele precisa ter propostas, né? Não adianta o cara vir, pedir o voto das pessoas ou não apresentar nada de Tá proposta. vazio. Além dessas questões da capacitação dos jovens, da questão da casa da mãe atípica, né? A gente tem uma proposta que engloba a questão do empreendedorismo, que é colocar no currículo escolar municipal educação financeira e noções de empreendedorismo. Dessa maneira a gente cria, né, futuros empreendedores, a gente passa já uma responsabilidade do jovem, uma responsabilidade com o dinheiro e até de investimento. A gente sabe que muitas pessoas que passam a investir no mercado financeiro mesmo, taxa Selic, tesouro direto, elas gostariam de ter aprendido essas coisas com mais tempo, Com né? mais tempo, Quanto mais tempo você tem de vida, vou te dar um exemplo. Você quer financiar um apartamento, né? Quanto mais novo você for, melhor, você acaba. maior a chance de isso ser aprovado, o seu crédito ser aprovado, porque Os você juros tem também vai ficar mais baixo, porque você né? tem uma expectativa de vida ainda maior para poder pagar isso. É. Então isso também cabe à questão da educação financeira. Quanto mais cedo você souber disso, você tiver noções, você tiver responsabilidade com o dinheiro, hoje a gente vê muitos jovens achando que dinheiro é o jogo do tigrinho, É. É isso aí. né? Você Eu vai... falo Vai lá, Eu bota falo- 10, Eu faço isso com meu filho direto. ganha 100, Você tá tem com que fazer dinheiro. um curso de educação financeira. Anota tudo. Você ganha quanto? Então você quer gastar mais do que você... Eu já coloco isso aí na mente dele. A gente tem até o meu amigo o Lucão, que está aqui também, que trabalha com questão de jogos de esportivo, né? Aham. E até para isso você precisa ter Sim. noção. Noção. Porque senão você acaba ali e detona a tua banca. Então você precisa ter um planejamento quanto a isso. Controle, olha, eu vou crescer minha banca até determinado Sim. ponto. Dali eu vou parar. Dali eu vou parar, não vou dar de maluco, né? E ele Então- é assim? Ele é assim? Aí eu já não sei. É É com ele. controlado, Lucão? É? Ai, Não, Não, ele. Eu não jogo nisso não. Não, Não nem gosto eu. não. Mas Eu não aposto 10 reais, É, tá? mas Já ele- joguei, Eu- perdi e parei. Mas ele é especialista nisso Legal. e eu admiro, porque você precisa ter um controle Precisa. emocional. Pegar um bizu com ele. Você É. precisa ter um controle emocional, você Precisa. precisa. Não, se emocionar ali já era. Já Eu tenho um conhecido que ele tá viciado. Viciado É. Vira mesmo um de vício, né? estar devendo um monte de gente Aí. e o salário dele vai tudo pro jogo. Assim, eu tenho alguns pontos favoráveis quanto a isso e alguns contras, mas eu já tenho uma notícia para dar, porque o Tachad já vai tirar algumas bets aqui do Brasil. A gente tá sabendo. São cerca de 500 bets que vão deixar de existir aqui no nosso país. Então, né? Aí cada um avalia da maneira que achar melhor. Aí vai se Mas na reinventando. verdade, tudo na vida tem que ter um controle, né? Tudo na vida. Equilíbrio, né? Equilíbrio. E aí, Água de mar mata a planta. e aí eu gostaria de falar dessa questão desse projeto,
né? É Pra muito gente importante. incluir no currículo escolar noções de empreendedorismo e de educação financeira. Eu acho que é de grande valia para os nossos muita jovens, coisa. para as nossas crianças, né, daqui da cidade de São Gonçalo. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Assim, a gente espera, né, que todos os seus projetos, né, eles deem certo, sejam aprovados, né, que é isso que a gente espera de coração, porque a gente precisa de uma cidade melhor, né, os nossos jovens, eles precisam ter uma expectativa melhor, até quando a gente diz expectativa, a gente diz, no geral, de vida financeira, né, que o que falta mesmo é a inclusão de tudo, de todos os seus projetos, se eles forem incluídos, vai ser perfeito para eles, Plano né? de carreira para os jovens, Isso. né? Carreira. Como Então, é que você vai começar, como é que você vai conduzir, como é que você vai terminar. A gente sabe que hoje você tem a questão da previdência para você poder se aposentar, você mesmo pode garantir a sua aposentadoria, né? Empreendendo. Você precisa ter um planejamento de vida, um planejamento de carreira. E Como é que precisa você, ter esse conhecimento, como é que você quer se ver daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? O tempo passa rápido. Eu falo Passa isso rápido. direto, né? Todas as minhas perguntas eu falo. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Pra todo mundo, como é que você se vê daqui a 10 E são anos? perguntas que a gente mesmo tem que Sim, se fazer, né? Pra se autoanalisar, Se né, autoanalisar, se auto... sempre. Fala pra gente aqui, pra gente finalizar. A gente vai falar, né, um pouquinho agora no finalzinho também das eleições, que vai ser agora no próximo domingo, né? Que vai estar muito próximo, embora o nosso programa vai ao ar na quinta-feira. Mas conta pra gente, assim, um sonho. Um sonho que eu tenho, eu posso colocar, posso falar que nas minhas orações, o que eu tenho pedido para que Deus possa me usar como instrumento para poder atingir outras pessoas. Então eu diria que o sonho é deixar um legado. Eu acho que quando a gente vai, todos nós vamos embora daqui Sim, dessa terra. dessa etapa, né? Dessa etapa. Por Dessa algum viagem. momento. A gente não leva celular, a gente não leva Casa, roupa, carro. não leva nada. A vaidade toda vai embora naquele momento. Só que a gente tem a possibilidade de construir um legado, de deixar algo, né? Imagina você lá na frente, você formar um empreendedor, formar um atleta, formar um artista através de uma oportunidade e o cara for eternamente grato e lembrar de E você você. ser pra sempre lembrado, né? Então é muito isso eu acho que não importante. tem preço que pague. Então eu diria que o meu maior sonho é construir um legado e é o que eu tenho pedido a Deus Sim, nas ótimo. minhas orações, que se for da vontade dele, possa me usar como instrumento para atingir, transformar a vida de alguns gonçalenses daqui. E medo? Você tem algum medo? Medo. Cara, eu acho que existem dois tipos de medo. Eu acho que existe um medo que é um medo bom. Por exemplo, eu tenho medo de mar. Eu tenho medo de... A minha esposa... E olha que eu fiz natação e tal. A minha esposa no mar, ela é totalmente destemida. Ela vai pro fundo e eu fico muito Somos preocupado. dois, Só né? que ela nem liga. Agora, a minha mãe sempre ficou falando, ah, mar não tem cabelo. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, é um medo que me protege. Entende? É o medo do bem. É um medo do É. bem, digamos assim. Lógico que todo medo demais aí vira uma fobia, Atrapalha, aí já era. Não, eu vou no mar normal. Agora, não me chama pra ir no fundo não, que eu não vou. Entendeu? Então existem medos que vão fazer você se proteger. Agora, você não pode ter medo de enfrentar desafios, de romper barreiras, o medo de Esse medo te dizer, atrapalha. medo de dizer não. Eu vejo muitos jovens que têm dificuldade de dizer não. Às vezes você tem uma má E não é amizade. só jovens, não. Eu vejo pessoas mais velhas que eu falo que o não é educar, o não é amor. Às vezes você tem uma má amizade, uma má referência, que quer te levar para um ambiente que não é o que você deva estar e você tem receio de dizer não. Mas eu diria que o meu maior medo... Eu sou um cara meio abusado, meio destemido, cara. Eu tô vendo. Mas o meu maior medo é... Cara, eu não sei, cara. Não sei. Vamos deixar que o medo dele, então, é o mar, né? Bom, digamos isso. Pode falar de um animal? Medo de um animal? Pode. Eu tenho medo de crocodilo. Ai, meu Deus, ainda bem Medo que de o crocodilo crocodilo. não Meu irmão, não tenho medo. Não... Eu De não posso, crocodilo. eu não posso De quê? falar. Medo de quê? Não. Meu medo... Esses caras ficam me zoando. Que esses dias a gente passou de carro. Ele tava dirigindo, a gente passou do lado de um cavalo, só que o cavalo tava com a bunda pra rua, a traseira pra rua. E aí passou do lado. Aí eu fui me esquiver assim, como se o cavalo fosse dar um coice. Porque a gente sabe que Mas- você mas provocar... ele pode, Aí os caras me gente. zoando. Mas o meu medo de... Se eu falar de um animal, o medo de crocodilo, mano.
Você tem medo de Caraca. algum animal? Não posso falar, senão você vai rir de mim. Não, não tem vergonha? Tem que falar, pô. Fala, Meu irmão, aproveita sabe que a por quê? gente tá aqui, O ó. crocodilo- Muita gente sabe. Crocodilo é um animal, né? Que ele fica, você às vezes não percebe que ele tá ali. Mas, Lógico que ele assim, não vai andar na rua, né, É isso que eu crocodilo. ia te falar. Então, assim, vai ser um pouco mais complicado, né? Mas se eu você fui- encontrar um crocodilo andando na rua. Não, e- mas eu fui pra Bonito, no Mato Grosso do Sul, que lá são passeios que são feitos em água doce. Que você tem flutuação. Meu irmão ficava assim, ó. Vai que Procurando. pula um Porque lá jacaré, tem. um Não, lá crocodilo. tem, pô. Lá tem. complicado. Então. Mas é a um probabilidade dele te pegar é um pouco menor. né? mas é tipo Do que assim. qualquer um outro Mas, por bicho. exemplo, tem gente que tem medo de cobra, a cobra também não vai estar na rua. Mas Tem é. gente que tem medo de rã. De rã? É. Esse eu nunca vi, não. Ah, pô, faz sacanagem, né? Não, mas Mas é. não, prossiga. Já, só pra falar um medo de crocodilo que eu tenho. Então, ó, vamos finalizar aqui. Assim, o desejo, vamos falar por último agora o desejo aqui. A gente já sabe o desejo do seu coração e você agora abre seu coração aí pra falar do seu maior desejo pra gente finalizar. As eleições agora estão se aproximando, é no próximo domingo agora. Eu acho que o gonçalense, ele deixou para trás aquela questão de votar no menos pior, sabe? A gente antigamente tinha aquela questão, não, vamos votar no menos pior aí, vamos ver quem é o menos safado É e verdade. vamos votar. Não, a gente tem bons projetos, a gente pode contribuir muito para esse segundo governo do Capitão Nelson, que ele vai ser reeleito sim, e ele precisa de jovens comprometidos Sim. realmente, né, que possam estar somando com boas ideias como essas que a gente falou, que possam ser implementadas na nossa cidade. Então, que a pessoa possa, Votar com seriedade, com gente. consciência, Com não consciência. venda o seu voto, gente. Seu voto vale muito. São 4 anos, hein? Não vão ser 50, 100 reais que vão resolver todos os seus problemas. Né? Hoje em dia, poxa, 50 reais você vai no mercado, não dá para comprar muita nada. coisa. Só que uma saúde decente, uma educação decente para seus filhos, uma assistência, por exemplo, no campo aí das crianças com autismo, no campo da capacitação, vale muito mais do que 100, 50 reais. E voto é secreto, né, gente? Então, Eu sei que tem muitas pessoas que precisam, né? Sim. E às vezes acabam se submetendo a vender o seu voto. Mas mas aí carrega. eu costumo falar o seguinte, a gente faz esse investimento lá com curso de capacitação, querendo ou não, a gente gasta uma grana. Sim. Por que esse pessoal da velha política não faz cursos como esse para a Não população? faz. É Porque não isso quer que eu investir, falo. né? Eu Por que não desafio quem está investe? assistindo a gente de saber, é um ou outro que tem dentro de uma comunidade um projetinho, né? Agora, E quando funciona. você sabe sabe por que ele não faz isso para a população? Porque ele faz um caixa, ele retém esse dinheiro por 4 anos, chega agora, ele coloca tudo na rua para poder comprar o voto da Verdade. população. Só que quando você vende o seu voto, você não tem direito de reclamar de nada. São É isso 4 que eu anos que falo. você tem que passar de boca fechada, amordaçado. Por quê? Você vendeu o seu voto, você teve preço. É. Depois não pode Você reclamar. pediu o seu preço, o cara pagou o que você Pagou, queria agora e ele você não paga. te deve mais nada. Então, quando você tem a política séria de você realmente escolher, né, um candidato que irá te representar, aí sim você pode me cobrar. Aí sim você pode vir lá, olha, Léo, você teve aquela proposta lá Cadê? e você não levou à frente. Eu Cadê? vou cobrar, hein, gente? Você pode me cobrar. Você Eu pode me cobro, cobrar. hein? Logicamente, para a gente aprovar uma Sim. lei, existe uma série Sim, de a coisas. gente Série de tem. coisas. Mas falta de força de vontade não vai faltar. Não vai, Isso é a importante. gente não vai deixar de lutar pelas coisas que a gente está falando agora. A gente não, o projeto que a gente tem de curso de capacitação não é por conta da eleição. Sim, A gente já faz há 2 acontecia anos. antes. Na verdade, foi isso que levou a gente a vir candidato. Foi o caminho inverso. Né? E muita gente da política que se candidata, ele fala, não, se eu for eleito, eu vou ter um projeto assim, eu assim, faço, assado. Só depois Você por já- eleito, Eu já né? tenho um projeto. Eu só quero crescer esse projeto. São Gonçalo é muito grande. Muito jovem precisando de oportunidade. Então, quem está nos assistindo, poder dar uma força lá para esse jovem. Né? O meu número é 22999, é muito fácil. E tô junto com o Capitão Nelson 22, que modéstia à parte aí, é o melhor prefeito aí da história de São Gonçalo, pelo que eu tenho acompanhado. Logicamente que eu sou jovem, mas a gente entende a trajetória política da nossa cidade e eu acho que o gonçalense está voltando, sabe, a ter aquele sentido de ter orgulho, sabe, Sim, de de morar ser em São gonçalense. Gonçalo, Ser de gonçalense. empreender em São Gonçalo, de viver em São Gonçalo. Porque muitas pessoas... Ah, você mora onde? Eu moro em Niterói. É o que mais Né? tinha. Na minha faculdade, eu fiz faculdade no Rio. Gente, eu moro em São Gonçalo, né? Eu fiz faculdade no Rio, né? De faculdade de comunicação, fiz em Botafogo. E tinham pessoas que eu sabia que eram de São Gonçalo e Gonçalo, falavam que moravam em Niterói. Niterói. Eu falava, ó, mentira que você mora em São Gonçalo. Se Tá morar bom. em Neves, eu moro em E São detalhe Gonçalo. eu moro em maior, né? Niterói. Sobre essa questão da política.
é o seguinte, se você está fazendo um trabalho bem feito, você tem 4 anos para mostrar ali, né? Então, você fez um trabalho bem feito, você vai ter mais 4 anos. Você não vai ser mandado embora de um trabalho pessoas se você precisam está ver isso, trabalhando né? direitinho, né? Isso é muito importante você falar, Luiz, porque assim, querendo ou não, as pessoas agora no dia 6, no domingo, vão contratar um funcionário Um público. funcionário público. Estude o currículo desse cara. É isso. O que ele já fez, qual é a formação dele, qual é a índole dele, as referências que ele tem. Então, Isso é é importante. como se você estivesse contratando alguém para sua empresa. A nossa empresa, nesse sentido aí, é o nosso município. É a gestão do nosso município. É quem vai fiscalizar a escola para ver se tem merenda decente para as nossas crianças. É quem vai fiscalizar a saúde do pessoal aqui de São Gonçalo. Então, vamos contratar bem, né? Vamos contratar ter bem, seriedade gente. aí. Vamos ter seriedade. Então, você vai voltar aqui, depois, após as eleições, passar tudo, você vai se eleger, Amém. né? A gente torce por isso também. Você tem bons projetos, tá? Eu te agradeço aqui o seu tempo. A gente sabe que tá corridíssimo, né? E a gente nem conseguiu se falar direito nesse tempo aí. E obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu E que ele vai agradeço. voltar aqui porque a gente vai cobrar ele, tá, gente? Bora. Porque depois se eleger, ele não vai sumir, não. É que eu vou lá na casa dele buscar ele. É, eu moro aqui do lado aqui. Não tem jeito, pedir a gente também tá aqui aqui do direto. lado. Vamos a pedir gente vai lá também te para pegar. seguir, vamos pedir para seguir, para A gente vai deixar o nosso, né? Que é o nosso Instagram, que é @podgabi com 2A. E o Leonardo vai falar o dele também, pra poder É. seguir bastante. O meu é @Leonardo Leão. Leonardo. Sendo que tem 2 L's. No início tem um L, Leonardo Leão. Mas eu acho que se botar Leonardo Leão já encontra Eu acho lá. que aparece sim. Já né? aparece. E aí, lá no nosso Instagram, a gente mostra, né, um pouco dos nossos projetos, que as pessoas possam ir lá, dar uma olhada lá, pesquisar e, se gostar, dar o voto de confiança pra gente. É isso aí, gente. Gente, vote com seriedade no domingo, tá? Faça o papel de vocês bem feito. Papel de cidadão com seriedade, gente. Muito obrigada. Gente, obrigado. Boa noite. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Valeu, gente.